E aí, eu sou o Orme e hoje eu queria falar sobre desenhos adultos e como a maioria deles são lixo. Todo mundo já deve ter assistido um desenho adulto, foi uma coisa que ficou muito popularizada, seja por qualquer motivo, seja porque um tema te chamou a atenção, ou por causa que era um desenho que tinha muito hype, assim, nas redes sociais, né? Porque teve muito disso com os desenhos adultos, muitos clipes tipo de Family Guy se espalhando por aí, e as pessoas com curiosidade foram lá assistir eles. O problema é que a maioria das mídias que são desenhos adultos, né, que tem essa classificação, não seguem um conceito que seria uma coisa muito boa, tá ligado? O conceito de um desenho adulto pra mim sempre foi ter a liberdade que um desenho normal não tem, e poder desenvolver histórias mais profundas e bem mais escritas, né, bem mais com temas bem complexos mesmo, tá ligado? De ter essa liberdade de não ter essa faixa etária. Esse é basicamente o conceito que eu sempre tive de um desenho adulto. O problema é que a maioria dessas mídias tiveram um fracasso dentro desse próprio conceito, tá ligado? É meio bizarro de tentar explicar isso, mas é como se você fizesse uma obra, tá ligado? Um tipo de arte dentro de um nicho e você não seguisse esse nicho, tá ligado? É como se uma arte surrealista não fosse surrealista. E realmente é isso que os desenhos adultos passaram. Às vezes, desenhos adultos são bem mais idiotas do que até desenhos normais que passam mensagens por meio de metáforas. A questão é que um dos pontos positivos que eu sempre vi pela liberdade desses desenhos adultos é que realmente eles poderiam ser mais expositivos, tá ligado? Ter uma trama mais expositiva de falar realmente de um assunto que é sensível pro grande público, tá ligado? Sensível entre muitas aspas. E isso é bem usado, por exemplo, em BoJack, que é bem expositivo de um assunto muito real, que não é nada tipo de magia, de outro mundo, de monstro, não. É uma coisa totalmente real, que acontece muito e é bem expositivo com esse tema. Mas eu vou falar mais pra frente de BoJack quando eu for falar de desenhos adultos realmente bons, tá ligado? Não tô falando de Big Mouth, não. Então, começando do começo aqui, né, porque eu já comecei tudo esquisito o vídeo, vamos falar de como começaram os desenhos adultos pelo conceito básico, tá ligado? Eu não vou falar de nenhuma história, nesse vídeo não vai ter nenhum fato concreto, é apenas e unicamente minha opinião, a opinião do Worm Uga Buga. Se isso vale de alguma coisa pra você, eu não sei. A questão é que os desenhos adultos começaram como uma forma, né, de agradar um público mais rebelde ali, mais jovem, tá ligado? Tipo, aquele adolescente chatão, tá ligado? E isso começou na MTV, com as mídias que eram mais rebeldes e justamente pra esse público. Porque tem que ter um tipo de mídia pra cada público, justamente pra vender também, né? Pra ter um lucro comercial. E esse público, querendo ou não, pode não ser criança mais, tá ligado? Pode não comprar boneco, mas realmente tem um engajamento muito bom com certos assuntos, e engajamento dá dinheiro, né? O que todo mundo quer é a bufunfa, irmão. Não tem nada de amor nisso daqui, não. Mas por que eu tô contextualizando isso? Porque lá na MTV começaram com Beavis e Butthead, Downtown, T-Max e outros assim, tá ligado? E só com esses exemplos já dá pra ver que realmente era uma coisa tipo, adolescente que não liga pra nada, radical, e realmente era bom, mas a questão aqui é que os desenhos adultos por muito tempo, inclusive recentemente, tá ligado? Recentemente não, mas nessa época que a gente vive, tá ligado? Né? Em 1980 não, por exemplo. O que eu tô falando é que desenhos adultos têm a imagem de ser algo mais radical, e isso manipula muita gente. E eu já ia falar assim, pô, se você assiste desenho adulto, você é burro. Mas não, você só foi manipulado mesmo. Porque não tem nada de conspiração aqui não. A questão é que o mundo é feito de imagens. E se uma imagem te agrada, você vai gostar daquele negócio, mesmo que seja ruim, tá ligado? Tem muita gente que só assiste South Park por ter aquela vibe de adolescente chatão de falar assim, nossa, eu não ligo pra nada, tudo é resenha. Alerta de resenha sempre, tá ligado? E, pô, tem problema se ser assim? Não. Mas realmente, o público de South Park, né? South Park, no geral, como uma marca, lucra com isso, lucra com esse público. E eles sempre vão passar essa imagem. E com essa informação em jogo, já começa a onda de problemas dos desenhos adultos. Além das inúmeras cópias de muitos que fizeram sucesso, tipo, mano, se você bate numa árvore, vai cair 500 cópias de Family Guy, mano. Um com um traço diferente ali. Irmão, se você desce o catálogo da Netflix, você só vê cópia. É só cópia, nada original. A última coisa original que eu assisti na Netflix na época foi Final Space e virou Lost Media. Voltando pro tema do vídeo, realmente, tem muitos desenhos adultos que são bons. E a gente tem que pegar esses exemplos que são bons pra ver o porquê que os ruins são ruins. Então, por exemplo, eu separei uns 3 aqui que eu realmente assisti e sei de bastante coisa pra falar, que é BoJack, South Park, Rick and Morty, Family Guy, e são exemplos bons. Eu sei que Family Guy hoje em dia não tá tão bom, mas tem pontos bons ali das primeiras temporadas que você assiste e você fala, ah, da hora, ele cumpre o que ele tem que cumprir. A família americana burra tradicional, que não sabe de nada. Começando aqui pelo grande acerto, né, dos desenhos adultos pra mim, foi BoJack. BoJack, pra mim, é uma obra sensacional, porque ela pega em pontos muito reais, muito sensíveis pro grande público e que são muito
são muito trauma. Aí eu falei igual um imbecil. A questão que eu quero levantar é que BoJack realmente tem um motivo pra ser um desenho adulto. Ele trata de um assunto sensível pro grande público e constrói muito bem uma coisa em cima disso. Um cavalo que era protagonista de uma série, assim, de família, né? O Horsing Around, que teve uma vida fracassada por causa da infância dele, que ele viu que a vida não era igual à vida que ele tinha ali no Horsing Around. Ele é só mais um cavalo, tá ligado? Ele é um ator fracassado, um escritor fracassado, com muitos problemas mentais, e realmente ele não é melhor que ninguém por causa disso. Ele tem uma infância ruim, não vai recompensar ele em nada. A vida é cruel e ele percebe isso da pior maneira. Até o amigo dele, que é indigente, né, que é o Todd, é mais feliz que o cara, tá ligado? É uma representação muito real. Você acha que atores de cinema aí que fizeram séries, tá ligado, infanto-juvenis aí, vou colocar uns exemplos, tipo assim, iCarly, Drake e Josh, não falando que os atores ali são tristes, mas de qualquer forma, só uns exemplos assim, tipo esses desenhos da Nickelodeon antigo. Você acha que eles são realmente felizes, ou que eles têm uma pancada de dinheiro e usa isso pra tentar sair da realidade ali que eles vivem? Essa é a grande questão que BoJack coloca, e é uma questão muito real, e eles desenvolvem isso de uma maneira muito boa. South Park, por exemplo, ele não trata de uma história igual BoJack, mas ele critica muito bem com a liberdade que ele tem, e cria um humor muito bom em cima do humor negro, né? Que é um tipo de humor. Eu não vou tentar ser aqui o cara que fala, ah, não, é errado. Não, mano, você tá sendo engraçado, já tá sendo ali o foco da arte. O foco da arte de South Park, que é um tipo de arte, tá ligado? É ser engraçado. Então pronto, mano. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer, não é nenhum crime, nada assim, tá ligado? E ele se propõe a fazer um negócio e ele faz bem. Por isso que South Park fez sucesso realmente. Aí também já tem Rick and Morty. Rick and Morty também foi um que separei porque eu assisti. E eu sei que Rick and Morty é aquele negócio tipo, ame ou odeie, até porque a comunidade nunca foi tão boa desse show. Eu já fui um daqueles fãs malucos que falava Rick and Morty é a melhor coisa, saía gritando abalaba dub dub no meio da rua, mas tá ligado, tipo assim, Rick and Morty, ele usa do absurdismo e da liberdade que ele tem por ser um desenho adulto pra criar uma história boa, uma história que esconde ainda uma backstory do Rick, né, que ele é uma pessoa vazia, fracassada, triste, que por mais que ele seja inteligente, ele tenha tudo, né, ele tem tudo, tá ligado? Ele não tem a coisa mais importante que a vida, a família, ele não pode trazer uma vida de volta, e essa que é a questão, ele pode ser o ser mais inteligente do mundo, mas ele não é o mais feliz, então vem aí essa questão que junto com a história das aventuras do Rick and Morty fica muito bom, é um show muito bom, e mais que um show adulto, ele é um show muito bem feito, mas poucos colocam nesse ponto, tá ligado? Agora vem os desenhos adultos ruins, e agora que a gente já contextualizou os bons, os ruins é pra gente falar realmente o que tem de pior na questão dos desenhos adultos e o real porquê deles serem tão ruins assim. Por exemplo, a adultização forçada é uma coisa que acontece muito em Big Mouth, por exemplo. Big Mouth, ele tem uma ideia boa, tá ligado? Ele te ganha pela ideia, porque é uma coisa relatável assim, tá ligado? É uma coisa que você fala, todo mundo já passou pela adolescência. E tem as coisas engraçadas da adolescência, as coisas que quando você passa, você acha vergonhosa, mas depois você olha pro passado e vê, ah, da hora, tipo, passei por isso, foi engraçado hoje em dia. Na época foi uma merda, mas hoje em dia é da hora. Então, vem dessa ideia toda. A questão é que ele mexe com um assunto sensível pro grande público e por isso que ele tem a liberdade de ser um desenho adulto, e ele é um desenho adulto, né, pra falar sobre isso, mas ele pega esse assunto de uma maneira crua e joga na sua cara, ele cospe na sua cara, ele caga num prato e te dá ali pra você comer com esse assunto, porque ele não desenvolve bem igual o BoJack e usa dessa liberdade pra fazer uma coisa boa em cima do assunto e talvez até ensinar os espectadores com uma pitada ali, pitada não, um balde de humor escatológico. Não, ele só joga tudo no lixo. Ele usa esse argumento cru, joga fora esse argumento cru que ele tem, o assunto principal da série, e usa só o humor escatológico ali das situações vividas por muitos, não daquele jeito, né? Porque, pô, se você viver aquilo aí não dá também, né? Pra fazer um show sem pé na cabeça, tá ligado? Eu assisti Big Mouth, eu vou confessar, porque, tá ligado? É muito atrativo, tá ligado? É atrativo. Por causa que a ideia realmente é boa. Mas, mano, tudo é ruim. Tudo é ruim. Por causa da adultização ele forçada, mano. Isso é um show que nem precisava ser tão adulto assim, igual ele tá ligado? Porque eles só usaram isso pra tentar fazer, tipo, um novo Family Guy, um novo South Park que joga na sua cara, mas joga na sua cara de uma maneira engraçada. Tem aquele alívio cômico do Peter do nada, tipo assim, Peter tá conversando com a Lois, aí para assim, para a música, para tudo, ele fica congelado e depois ele pega uma escopeta e estoura. Estoura tudo. É engraçado em Family Guy. Mas em Big Mouth não é, tá ligado? Porque não tem o time, não tem o alívio cômico, não tem o... Tem o assunto ali que também impede de você fazer isso sem você ficar, tipo assim... Quem assiste fica, tipo... Eu vim aqui por uma coisa, não tem essa coisa, eu vou ver por quê. É um show vazio, vazio. Além do traço ser muito feio, parece negócio copiado. É um daqueles negócios que eu falei. Você desce a Netflix lá, um monte de cópia de desenho adulto só feito pelo comercial. E olha que ganha um spin-off ainda, hein? Não sei como é que esse negócio fez sucesso, que tem umas 4 temporadas. Aí vem também outro exemplo muito ruim do que um desenho adulto pode fazer e do que ele... O pior, né? Que pode gerar a partir disso. Mr. Pickles.
É o mesmo absurdismo de Rick and Morty, inclusive é da Adult Swim, um dos maiores pecados aí da Adult Swim, que a Adult Swim é uma empresa que faz shows muito bons, inclusive eu vou falar dos desenhos mais antigos, tipo Aquatim, mais pra frente no vídeo, mas realmente, é um dos pecados da Adult Swim, porque Mr. Pickles, ele ultrapassa a barreira do humor, ele entra no puro prazer de ver violência ali de um cachorro. Vou falar o fato que ninguém fala sobre o Mr. Pickles. Se não fosse um cachorro fazendo aquilo ali, fosse um personagem feio, igual o resto da série inteira, porque o traço de Mr. Pickles, o negocinho feio, viu? Os meninos feios que tem lá, viu? Se não fosse um cachorro fazendo aquilo, ia ser censurado, ia ser banido igual o Manhunt foi no Brasil. Ia ser banido, eu tenho certeza, mano. Porque o único argumento dos caras de falar, é um humorzinho, humor negro, pá, é que é um cachorro fazendo. A única coisa que impede esse negócio de ser banido é isso. É literalmente um cachorro fazendo. A questão é que ele sai da base da violência de alívio cômico, como um personagem explodido, nada, igual eu falei. Tipo assim, se eu parar o vídeo agora e colocar aquela explosão em chroma key, eu não sei se eu vou fazer isso na edição. Talvez eu faça, não sei, eu sou loucão das edições. Que, assim, pode ser engraçado pra alguns, tá ligado? E pode ser engraçado porque é só um alívio cômico do nada, uma explosão. Mas quando uma história é construída em cima do conceito vazio de violência, que violência é um apoio pra uma boa história, é um apoio, é um sentimento humano, é uma coisa humana, tá ligado? É um apoio, não é o principal, não é o cerne da série, tá ligado? Quando uma obra é construída em cima disso, irmão, ficou uma bosta. É um conceito vazio, vira uma série vazia. Mr. Pickles é vazio, ainda bem que não fez sucesso. Outro problema que eu vejo muito com os desenhos adultos e que eu tenho que comentar nesse vídeo, na moral, esse vídeo é um tipo de desabafo brutal, tá ligado? Porque, mano, desenhos adultos viraram um vírus. Você bate numa árvore, igual eu falei, cai 5 desenhos adultos assim. Você olha pra um lado, olha pro outro. Só tem isso. E isso infestou a mídia. Realmente, todo mundo quer fazer o seu South Park de sucesso, o seu Family Guy de sucesso, o seu Simpsons de sucesso. A grande coisa é que todo mundo quer ter um pedacinho ali, tá ligado? Todo mundo quer ter um pedacinho de dinheiro, quer farmar uma bufunfa, quer ficar com o pataco. Todo mundo quer, tá ligado? E isso gerou cópias e cópias e cópias. Mano, o traço que eu mais vi, eu acho, na última década, foi esse traço copiado de Family Guy, mano, esse traço feio. Tem até jogo da vida hoje em dia que você encontra na Americanas com o traço de Family Guy. Mano, é um negócio abismal, abismal. Todo mundo quer ter o seu próprio Family Guy. Com violência, piada de humor negro, teor, tipo assim, muito alto de violência por ter. Não é nem como um alívio cômico, é por ter. E nisso surgiram muitos desenhos ruins, mas teve muitos desenhos bons, que agora eu vou comentar deles, hein, ó, tá vendo como é que é feito, né? É os dois lados da moeda. Se eu quisesse eu fazia um vídeo xingando aqui com uma gameplay de qualquer merda aí de fundo, mas não. Vou falar dos bons, os reais bons. Vamos falar primeiro do que? Da Lost Media, né? O esquecido Final Space. Final Space foi uma das minhas séries favoritas de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não sei quando lançou isso. Eu sei que quando eu assisti, eu tive que esperar o hiato até ter de novo a próxima temporada. E não teve a próxima temporada porque foi cancelada. Você imagina, mano, eu literalmente cresci junto com Final Space. É brutal. E na moral, por isso que eu falo, Final Space tem um carinho no meu coração, mano. Se eu tivesse um cachorro, eu chamaria ele de Mooncake. Justamente por causa de Final Space. Porque o quê? Final Space, ele junta a liberdade criativa de fazer uma história mais adulta, com personagens mais reais. Tipo o protagonista. O protagonista, pelo que eu lembro, ele era um guarda, mas ele bebia muito, ele bateu as naves, tipo, fudeu com tudo. Literalmente, ele jogou tudo que ele tinha na vida dele pelo ar. É igual você ser médico e matar um paciente porque você tava scrollando TikTok no meio da operação. É isso que ele fez. Então, aí, ele vai pro espaço, ele fica preso no espaço junto com o robô, pelo que eu lembro. Faz muito tempo que eu vi. Se eu falar alguma coisa de errado, me corrijam nos comentários pra dar aquele engajamento também, né? Tá achando? Tudo é movido pelo dinheiro, mano. Literalmente, Final Space, ele tem isso. E, mano, Final Space tinha uma história tão boa. E a história se baseava nesses personagens reais que se juntavam em uma nave, virava tipo uma tripulação pirata espacial, e tinha toda uma história muito boa. Porque eles tinham a liberdade de ter palavrão, de ter violência, de ter tudo isso, e era muito bem usado. Final Space tinha um traço lindo, que era um bagulho meio 3D, né? Traço, né? Mas, tipo, tinha uma arte linda. Eu gostava muito de Final Space. Virou Lost Media, eu nunca mais achei pra assistir, a não ser nos Pobreflix. Até o nome desse negócio é difícil de falar. Nossa, entra no Pobreflix é um negócio degradante. É o fundo do poço da sociedade moderna. A questão é que Final Space era muito bom. E realmente, se você achar pra assistir, assista. O problema é que nunca vai ter continuação, né? Netflix só cancela coisa ruim. Não, Netflix só cancela coisa boa e continua coisa ruim. Midnight Gospel é outro muito bom, tá ligado? Que é um desenho muito psicodélico. Ele foi feito em cima de um podcast onde as conversas foram animadas em forma de esse personagem rosinha aí, que ele vai pra dimensões e mundos e mundos. Eu esqueci
o nome dele. Porque, mano, eu assisti Midnight Gospel faz muito tempo, mas é uma experiência muito boa. É uma experiência muito boa. É muita reflexão, inúmeras mensagens que são passadas por meio do desenho. É tipo você pegar o flow e fazer todos os episódios de uma forma psicodélica, como se eu pego o Igor do flow e você transforma ele numa bola verde de outro mundo e coloca ele pra conversar com uma rena falante. É igual. E, mano, eu adoro Midnight Gospel, ele é muito surrealista. Ele realmente, ele tem, tipo, dois lados da moeda. Você presta atenção na animação e você fala, mano, que é isso, mano? Que desenho é esse? Aí você começa a pensar, é uma bosta. Aí depois você vai prestar atenção no áudio, que foi tirado de um podcast, claramente. E, mano, você vai vendo que tudo se junta e vai formando uma obra linda, mano. Os últimos episódios de Midnight Gospel, né, que falam sobre a perda e tal, que é o cara do podcast conversando com a mãe dele, mano, é muito lindo, é muito brabo. E eu gosto muito do estilo de arte de Midnight Gospel. Inclusive, tá até gaguejando aqui, até de tanta emoção que tem. Aí também teve Smiling Friends. Smiling Friends eu não gosto tanto porque virou modinha. Eu não gosto dos negócios que é modinha. Eu não vou me render à modernidade. Mas assim, o Midnight Gospel não. Smiling Friends foi uma aposta da Adult Swim, que a Adult Swim já tem um público muito consolidado. Vamos falar a verdade. Qualquer coisa que eles lançam tem aquele molecão juvenil que fala que é bom. Eu ainda não tô nesse nível, mas eu já fui muito fã da Adult Swim. O negócio é que eles fizeram um ótimo trabalho, uma obra que por meio da esquisitice te faz pensar sobre... Prensar, não. Você não prensa nada, não. Você pensa sobre os conceitos da sociedade. E entrete muito bem. Eu gosto muito de Smiling Friends, teve a segunda temporada lá, e eu acho que é um dos auges aí das animações adultas, Smiling Friends. Aí tem pra mim o que pra mim... Não. Nessa daí eu ofendi os professores de português. Pra mim, a época de ouro foi quando ainda não tinha virado modinha, era realmente os desenhos pra aquele público mais rebelde. E vai chegar aquela hora do vídeo que eu vou falar sobre Beavis Butthead, Daria, Downtown, T-Max, Aqua Teen, Frango Robô, que realmente são exemplos muito bons. Por exemplo, Aqua Teen, eu assisti tudo. Aqua Teen, ele fica ruim, vou falar bem sinceridade. Quando eles vão pro espaço lá, fica meio esquisito, tem aquela trama da estrela espacial, fica ruim. Mas assim, é um desenho que se apoia no absurdo e nas piadas de baixo calão pra ter um aproveitamento do humor. Mano, qualquer pessoa já deve ter visto os memes da dublagem brasileira de Aqua Teen. É maravilhoso. Assista Aqua Teen. É um bom desenho adulto, um bom exemplo de como usar o humor a seu favor com uma obra que realmente parece que as pessoas se divertiram fazendo. Aí tem Beavis Butthead, que tem um espaço no meu coração, adoro Beavis Butthead. Assista Beavis Butthead Detona América, porque é uma das únicas mídias que realmente tá fácil de assistir. O antigo virou Lost Media e esse novo do Mike Judge eu não gosto, mas sinceramente é bom ainda. Mas eu não gosto. Não é bom não, vou falar bem seriedade, não é tão bom. Mas ainda dá pra dar umas risadas. Beavis Butthead, dois moleque retardados assistindo o videoclipe. Que isso, Butthead? Se chama ASMR. Tô começando a ficar com sono. Eu gosto de falar assim. Acho que eu vou falar assim pro resto da minha vida. Butthead, escuta só. Assistir esse vídeo tá meio que me deixando duro. Tinha parte da vida básica deles andando na rua, era muito engraçado, mano. Esse é o resumo, eu não vou dar mais spoiler de Beavis Butthead. Assista, mano, é muito bom. Aí tem Downtown também, que eu gosto de Downtown, falando bem seriedade, que ele representa a vida usual de jovens em Nova York, e é isso, mano. É só isso, e isso é suficiente pra ser relacionável entre muitas pessoas, tá ligado? E é isso, mano. Tem temas adultos ali que são relacionáveis, bem usados, e tem um tipo de conexão muito forte entre os personagens, tá ligado? Que eu lembro que pegaram pessoas aleatórias pra dublar os personagens e pra ter uma conexão ali maior. É uma coisa bem da hora. Downtown foi uma ideia muito da hora. Pena que não vai continuar, mas é isso, mano. O resumo da ópera, a conclusão final é que eu queria fazer esse vídeo, isso é um vídeo bem diferente do resto do canal, mas eu me diverti fazendo esse vídeo, tá ligado? Eu não tava me divertindo tanto fazendo os outros. E é isso, mano. O resumo da ópera, eu vou fazer o que eu quiser com esse canal aqui. Tô brincando. Mas, cê é louco, eu vou lançar uns vídeos assim mais diferentinho e mais engraçadinho, né? Piadocas e resenha, alerta de resenha na tela. E é isso, mano. O resumo é que desenhos adultos foram corrompidos pela simples vontade absurda de ganhar dinheiro. A questão é que eles esqueceram que a principal característica de um bom desenho adulto, igual BoJack, é a utilização da liberdade que ser um desenho adulto te dá. Utilizar isso com temas realmente densos e sensíveis ao grande público, assim criando uma obra relatável para pessoas mais velhas. Sim, essa parte ali do GPT, tô brincando. É porque eu coloquei nos tópicos aqui, alguns tópicos eu me passei escrevendo demais. Mas é isso, mano. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ficou grande demais, muito maior do que devia ser esse vídeo.